Amado Deus poderoso e eterno, em nome do Senhor Jesus, pela tua grandeza, tua graça, tua misericórdia, entro em oração mais uma vez em tua presença santa, meu Deus. Pai querido, quero apresentar a vida do teu filho, do irmão Fábio, em tuas mãos, pedindo ao Senhor, meu Deus, que use-o poderosamente em tuas mãos, dando a ele graça, sabedoria e entendimento, fazendo, meu Deus, com que ele venha lembrar tudo aquilo que de ti tem aprendido, para que assim, meu Deus, também possa estar falando conosco, confortando o nosso coração, também, meu Deus, se preciso corrigindo também as nossas vidas, meu Pai, com a autoridade da tua palavra e do teu doce Espírito Santo. Por isso, meu Deus, apresento teu filho em tuas mãos, a sua esposa, a sua filha, o seu lar. Meu Deus amado, guarda eles, livra de todo mal, continue concedendo a tua graça e a tua sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Saúde os irmãos capazes do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez o Senhor tem me concedido esta oportunidade, apesar que eu não estava esperando. E é naqueles dias que a gente quer mais ouvir, é que Deus nos surpreende. Mas, graças a Deus, o Senhor é o que nos capacita, é Ele que nos dá o entendimento, apesar de somos pequenos, simples e humilde, mas o importante é ter o Espírito Santo aos nossos corações, porque não adianta nada eu vestir um sapato bonito, vestir uma roupa bonita, um terno, às vezes poder falar até bem, mas ser vazio do Espírito. Mas o importante é você ser simples, porque humildade não tem nada a ver com roupa, com vestimenta, mas é você ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Convido a igreja a abrir a Bíblia no Atos capítulo 2. Uma passagem muito conhecida por toda a igreja, mas é a palavra que veio ao meu coração nesta noite. Amém, irmãos? E diz assim o primeiro versículo: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordonamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amados, estamos diante de um texto maravilhoso, um texto lindo, aonde a gente vê o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. E esse cumprimento foi acerca de uma promessa que Deus derramaria do seu Espírito toda a humanidade, todos os jovens, que foi profetizado pelo profeta Joel. Aqui no capítulo 2 e no versículo 4, interessante que todos foram cheios do Espírito Santo. Quando eu olho nesse versículo e eu fico meditando a importância de sermos cheios do Espírito Santo, e eu me lembro que quando Jesus começou o seu ministério,
há cerca de 30 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus ele foi ter com João, lá no Rio Jordão. A palavra do Senhor diz que Jesus ele é batizado nas águas, e após ser batizado pelas águas, o interessante é que a Bíblia diz que pelo Espírito ele é levado ao deserto. E a palavra do Senhor diz que lá no deserto Jesus fica 40 dias de jejum sem comer nada e sem beber nada. A palavra do Senhor diz que após esse período de tempo, ele teve fome e eis que veio o tentador para o tentar. Nós sabemos muito bem a história. A Bíblia diz que após então a tentação, Jesus, evangelista Lucas, no capítulo número 4, ele diz que Jesus, pela virtude, ou melhor dizendo, pelo poder do Espírito Santo, ele voltou para a Galileia. E diz a Bíblia Sagrada que ele ensinava nas suas sinagogas. E diz a Bíblia que a fama de Jesus começou a explodir naquela região e por todas as terras circunvizinhas. E a Bíblia diz que pelo poder do Espírito Santo, Jesus pregava com autoridade. A Bíblia Sagrada diz que por onde Jesus passava, pessoas que eram enfermas eram curadas, pessoas que eram oprimidas por opressão maligna, por espírito das trevas, eram libertos pela pessoa do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que então pelo poder e pela virtude do Espírito Santo, Jesus fazia a obra do Senhor, pregando a sua palavra, anunciando o reino dos céus. E diz a Bíblia Sagrada que muitas pessoas olhavam para Jesus e eles diziam uns para os outros: quem é este? Porque ele não ensina como escriba, ele não ensina como um qualquer, ele prega, ele ensina como alguém que se tem autoridade. Assim a palavra do Senhor diz que então Jesus pregava, até que chegou a sua maior missão, que era enfrentar a cruz, passar pela maior humilhação. A Bíblia Sagrada diz que após a sua crucificação, após na sexta-feira, que era a sexta-feira da Páscoa, Jesus ser morto, mas que ao terceiro dia, que foi, a Bíblia diz que Jesus ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que no livro de Atos, o mesmo escritor também, Lucas, ele diz que após Jesus ter padecido, ele apareceu aos discípulos vivo, com infalíveis provas a eles, aos discípulos, pelo um período de 40 dias. E Jesus vai dar uma ordem para os discípulos, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles viessem receber a promessa, que eles viessem receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre eles. E o interessante é que então após essas palavras, após Jesus estar juntamente com os discípulos, pelo aquele período de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus então é elevado aos céus. E diz a Bíblia que os discípulos estavam olhando quando Jesus estava sendo levado para cima. A Bíblia diz que eis tinha 2 varões juntamente com Jesus. E diz a Bíblia Sagrada e que aqueles discípulos, com aqueles olhares fixos para cima, aí um daqueles varões diz: varões galileus, não precisais ficar olhando assim, porque este mesmo Jesus que você está vindo subir, ele voltará. E diz a Bíblia Sagrada que então, agora a igreja, o Senhor Jesus é levado aos céus, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que agora então,
os discípulos, espera agora o momento de receber essa promessa. E diz a Bíblia Sagrada que eis que havia acerca mais ou menos de 120 pessoas que estavam unanimemente perseverantes em oração e súplica. A importância desse acontecimento estava nessa perseverança. Eles estavam unidos e perseverantes. Hoje o tema nesta noite é cheios do Espírito Santo. E para que nós viemos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter o exemplo da igreja primitiva. Não importa quanto tempo vai demorar, mas o importante é nós estamos unanimemente perseverantes em oração, porque tem muitos que começam orando, só que não persevera. Só que tem muitos que começam como o camaleão, que muda de cor de repente. Não, irmãos, para que uma igreja venha ser cheia do Espírito Santo, e principalmente nesses últimos dias, precisamos ter uma vida de oração e uma vida de perseverança, porque o mesmo Espírito Santo que operou há 2000 anos atrás, é o mesmo Espírito Santo que se faz presente no meio de nós, e que tem poder para nos renovar e nos impactar e ser cheio da presença dele. Só que muitas das vezes, irmãos, nós estamos mudados. Só que muitas das vezes nós não queremos mais um interesse. Porque quando eles receberam a promessa, a Bíblia diz que Jesus disse: mas vocês recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Aleluia! E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e Samaria, toda a Judeia, até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui como a igreja do Senhor. Aleluias! Só que muitas das vezes as pessoas estão mudadas. Muitas das vezes as pessoas não querem mais o interesse de ser cheio do Espírito Santo. Porque você ser cheio do Espírito Santo é diferente de você ter o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é somente impactar a igreja, não. Não é somente às vezes você ver a pessoa pular ou rodar, não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Aleluias! Hoje em dia é muito raro você ver jovens que querem ser batizados com o Espírito Santo, que quer ser cheio do Espírito Santo. Eu me lembro, aleluia, no ano de 2008, quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei Jesus, quando eu tive o conhecimento da importância de ser cheio do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Eu, com a idade de 16 anos, eu ia 3 ou 4 vezes ao monte para a oração, para pedir: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Até eu me lembro que uma vez eu sonhei que eu estava falando em línguas, e poucos dias que passou, aleluia, eu fui batizado com o Espírito Santo, irmão. É fogo do alto da cabeça até a ponta dos pés. Quando eu recebi aquilo, irmão, eu vi que aquilo era muito gostoso, que aquilo era muito bom demais. Jovem, eu não sei como é a sua vida. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito Santo, que você vai ver a diferença. Até as pessoas que estiverem em redor de você vão olhar que você é diferente. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito de Deus. Aleluias! Aí eu me lembro que nem sabia pregar. Eu nem sabia falar sequer versículo. Mas eu me lembro que nós carregava aquelas cadeiras de plástico, colocava no ombro e carregava no período de 25 a 30 minutos nos ombros. Às vezes até cortava porque era pesada. E carregava a caixa de som.
Aleluia. E às vezes nem sequer eu conseguia ler um versículo e entender, mas a gente tinha uma vida de oração constante, era unido, era uma juventude assim que buscava sempre a presença do Espírito Santo. Eu me lembro bem que um dia até que nós conseguimos um cômodo de graça, era até luz e água era de graça, um cômodo que nós ganhou ali nas Popular. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de pregar, só que eu nem sequer sabia falar direito, até hoje estou aprendendo, mas eu me lembro que eu falei o seguinte: Jesus está aqui, Ele tem poder para curar e libertar. Eu só me lembro com a idade de 17 anos, eu vi punhadão de pessoas sendo liberto por demônios, pessoas sendo curado de enfermidade, até pessoas que tinham tumor era curado. Sabe o que é isso? Não é porque pregava bem, não é porque falava bonito, não é porque era bonitinho, não, é porque era cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo ainda faz a diferença. Ser cheio do Espírito Santo ainda faz diferença na escola. Ser cheio do Espírito Santo ainda faz diferença dentro da igreja. Às vezes não fala bonito, às vezes até erra nas palavras, assim como eu, mas aleluia, sempre eu estou no monte orando: Deus, me enche com teu Espírito, Deus, me enche com a tua presença, porque ainda o que faz a diferença não é falar bonito, mas é ser cheio do poder do Espírito de Deus. Aleluias. E esse cheio do Espírito Santo de Deus é individual, tem que ser perseverante, tem que ser unânime, tem que ser unido, tem que buscar. Busque o batismo com o Espírito Santo, busca ser cheio do Espírito Santo, que você vai ver que diferença faz. Aleluia. Se você é muito conectado em redes sociais, você vai até largar disso. Como é bom a presença do Espírito Santo. Quanto mais você recebe, mais você quer. Quanto mais você recebe, mais você quer. Você até sonha, aleluia, falando em línguas. Quantas vezes eu já acordei falando em línguas estranhas, com a presença do Espírito Santo no meu quarto. Aleluia, ainda faz a diferença. E esse mesmo Espírito Santo de Deus está no meio da igreja. Aleluia. Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz que então eles estavam lá, e estava também Maria, Marta, juntamente também as mulheres, a cerca de 120 pessoas, orando, perseverando. Aleluia, nós temos uma promessa de ser cheio do Espírito Santo. Só que muitas das vezes, irmãos, não tem união, muitas das vezes não tem perseverança. Como que Deus vai operar, como que Deus vai derramar se não tem união? Temos que ter união, a igreja tem que ser unida, a igreja tem que ser perseverante, aleluia, e as maravilhas do Espírito Santo trabalhando no meio de nós. A Bíblia Sagrada diz que estavam todos no mesmo propósito, todos no mesmo propósito, todos no mesmo lugar. Temos que ter propósito, irmãos. E qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja? É pregar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. É ter união, não ter divisão. Olha para você nesta igreja, é uma igreja que não tinha divisão, mas era uma igreja unida. Nós precisamos ter esse modelo. Não é uma igreja qual que muitas igrejas por aí, que vê às vezes o irmão cair, saia fofocando, saia falazando, saia esparramando pelas redes sociais. Não, crente que é cheio do Espírito Santo não anda da fofoca, aleluia. Crente que é cheio do Espírito Santo, quando ele vê o seu irmão cair, ele dobra o seu joelho e fala: Deus, socorre ele, Pai, Deus, socorre ela, mas não deixa eles se perderem. Lembra de Pedro, quando estava na prisão, o que a igreja estava fazendo? Estava em oração. Senhor, livra Pedro, Senhor, tira Pedro, aleluia. Sabe por quê? Porque é uma igreja unida, é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que é perseverante, é uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja que é cheia do Espírito Santo tem poder, tem poder, tem poder para quebrar até as prisões, aleluia. Só que muitas das vezes não é unido, é ao contrário. Oh, aleluias. Mas precisamos ter essa característica, ser cheio do Espírito Santo, é a diferença. Só que muitas das vezes, ao invés da pessoa estar na união, ao invés da pessoa estar perseverante, aleluia, junto com o corpo, só que às vezes quer fazer tudo errado,
quer causar contendas, quer causar intrigas, quer trazer inveja. Misericórdia, está repreendida em nome de Jesus. Uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, ela está com o objetivo, é o alvo, é o céu, é ser cheio da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que então todos eles receberam o Espírito Santo. E diz a Bíblia Sagrada que eis que veio um som. Ouviu-se um som do céu, como um som de um vento veemente impetuoso. Eu não sei se você entende o que é um som de um vento impetuoso, irmão. É som que faz barulho mesmo, é aquele vento que faz aquele barulhão. A Bíblia diz que todos que estavam na casa foram cheios. Não foi 10, era cerca de 120 pessoas. Não foi 15, não foi somente os apóstolos que foi escolhido, foram todos. Todos cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele dia era a festa de Pentecoste, era a festa de colheita, que era uma festa após a Páscoa. A Bíblia Sagrada diz que ali havia pessoas de outras nações. Quando eles olharam aquilo, ele dizia: não é aqueles galileus, ou seja, não é aquelas pessoas simples. Só que eles entendiam, aleluia, no idioma que eles estavam falando, porque o Espírito Santo lhe concedia. Isto é poder de Deus, isto é poder do Espírito Santo. Quando nós colocamos diante de Deus, quando nós renunciamos ao nosso eu, mas quando nós dedicamos as nossas vidas para Deus, é assim que Deus faz. Deus faz coisas surpreendentes no meio de nós, que as pessoas lá fora ficam assustadas, ficam pasmados, eles ficam sem entender, mas quem entende, sabe o que tem, é o poder do Espírito. E esse poder do Espírito, irmãs jovens, ele não mudou. Basta nós queremos, basta nós buscarmos, basta nós perseverarmos, principalmente nesses últimos dias da igreja na face da terra, aleluia. Não é tempo de nós ficar em divisão, não é tempo de nós difamar o irmão que caiu, a irmã que falou, o irmão que errou, não. É tempo de nós estar mais unidos, é tempo de nós estar mais em oração, é tempo mais, irmãos, de nós revestirmos da armadura de Deus, como Paulo disse: e fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para que nós possamos resistir os dias maus. É somente pelo poder do Espírito, é somente pelas armaduras espirituais que a igreja, eu e você, iremos vencer as batalhas espirituais contra o reino das trevas. Aí a palavra do Senhor diz que estava bonito, estava maravilhoso. Alguns zombavam, alguns criticavam. Até hoje muitos criticam quando você está lá no monte orando, quando você está buscando a presença de Deus. Muitos acham que você está doido. Muitos acham que rapaz louco, lá que irmã mais louca, ela está no meio do mato. O que você está fazendo ali no meio do mato? Só que nós não sabemos a importância de ser cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor disse que então estava todo bonito. Aí Pedro, aleluia, cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo, ele toma a palavra. Em um sermão, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Mas o que é isso? É porque ele falava bem? Não. Pedro era custoso. Mas não, é porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente somos diferente. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmão, a gente não quer causar divisão, a gente não quer causar contendas, a gente não quer causar intrigas. Do pecado você foge, do mundo você renuncia, principalmente jovem. Aleluia, quando você é cheio do Espírito Santo, a sua vida é diferenciada. Principalmente quando você recebe o batismo no Espírito Santo, tanto que é gostoso, oh, tanto que é maravilhoso. Só que muitas das vezes nós precisamos voltar a praticar as primeiras obras. Só que muitas das vezes nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Aleluias, glórias a Deus.
A palavra do Senhor diz que, após então a igreja ser cheia do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada diz que, certa vez, no capítulo 3 de Atos, sempre havia um coxo que se punha ali diante da porta formosa. O nome da porta do templo era Formosa, nome bonito, feito de ouro. Aí só que ali sempre estava um mendigo, um coxo, desde a sua nascença. Ele se punha diante daquele templo para pedir uma esmolinha. E sempre ele estava ali pedindo uma esmola a quem passava para entrar no templo, ou quem saía, estava lá ele. Só que certo dia, 2 homens, cujo nome se chamava João e se chamava Pedro, e a Bíblia Sagrada diz, se você ler no texto, estava indo Pedro e João na hora da oração à nona, no templo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele continua na perseverança, ele continua na oração, ele não deixa de orar, pelo contrário, irmãos, ele vai orar mais, ele vai buscar mais. Então estava eles indo à hora da oração, a nona, cheia da presença, cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que então esse coxo vira para Pedro e vira para João e pede uma esmola, pede uma esmolinha. E a Bíblia diz que então Pedro vira para ele e diz: olha para nós. E a palavra do Senhor diz, o texto diz que ele estava com os olhos fixos a eles, esperando receber alguma coisa. E a Bíblia Sagrada diz que então Pedro, ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Porque quantas pessoas que entravam naquele templo, simplesmente passava e jogava uma esmola. Quantas vezes aquele homem ficava ali, e muitas das vezes as pessoas entravam no templo e saíam, ou só olhavam ou jogavam uma esmola. Só que agora não. Agora ele vai deparar com 2 varão, mas estava cheio do Espírito Santo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluia. Pedro vira para ele: olha para nós. E ele com os olhos aflitos queria receber uma coisa. Será que vai vir uma moedinha? Será que vai vir um ourinho? Não, vai vir poder do Espírito. Pedro toma pela mão dele e disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te digo, em nome de Jesus do Nazareno, levanta-te, anda-te. Isso é poder do Espírito Santo, isso é quem é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele não tem prata, ele não tem ouro, aleluia, mas quando ele anda na rua, demônio tem que cair por terra, demônio tem que bater de retirada, aleluia. Até o inferno estremece, irmão, quando tem uma irmãzinha, quando tem aquele irmão, irmão, que está de madrugada orando, quantas das vezes está lá no monte, ou que às vezes aqui na igreja orando, mas quando o diabo depara com essa situação, ele foge, ele corre. Sabe por quê? Porque a pessoa é cheia do Espírito Santo, é cheia do poder de Deus, e isso faz diferença, irmão. E ainda faz a diferença ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que então Pedro segurou a mão dele, até que ele firmasse os seus pés. Ei, eu vou liberar uma palavra para você nesta noite, que o Senhor está me entregando aqui agora. Assim como aquele homem estava com os olhos fixos, esperando receber de Pedro e de João, tem muitas pessoas lá fora, querendo receber de nós alguma coisa. E a igreja não tem alguma coisa, a igreja tem o poder do Espírito Santo para transformar vidas. A igreja tem o poder do Espírito Santo para tirar aquele que está no mundo das drogas. A igreja tem o poder do Espírito Santo para tirar aquele que está no mundo da bebedice, que ninguém mais dá nada, que já internou várias vezes. Mas nós temos o poder do Espírito Santo para dizer: ei, irmão, Jesus pode te libertar, Jesus pode transformar a sua vida. Ei, seja como eu, às vezes erra nas palavras, mas fala que Jesus cura, fala que Jesus liberta, faz que Jesus ainda salva, aleluia. Nosso dever é falar, é anunciar, é pregar, mas quem vai fazer a obra por completo é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado. Aleluia. Que nós sejamos como o apóstolo Paulo diz: não vos
conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a palavra do Senhor diz que então Pedro segurou nas mãos dele até que firmasse. É um aprendizado que nós temos que aprender, irmãos. Temos que segurar nas mãos daqueles que ainda, irmão, às vezes mesmo caindo, mesmo às vezes não se firmando, mas segura na mão dele, para que venha se firmar. E a palavra do Senhor diz que então é que aquele homem, que aquele coxo, que ficava sempre na porta, do lado de fora, aleluia, naquele dia, ele entrou pela porta de dentro. Oh, glórias a Deus, irmão. Se você olhar aquele texto e meditar, ele ficou tão alegre, ele glorificava a Deus, ele adorava ao Senhor, e o povo glorificava o nome de Deus pelas maravilhas que o Senhor Jesus fez naquele dia, e ainda pode fazer através de nós. Basta nós queremos estar disposto diante de Deus como instrumento para que Ele venha usar. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei pregar. Deus pega as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus pega as coisas que não é para confundir os que é. Não importa qual é a sua situação, o importante é que você tenha o Espírito Santo de Deus. Basta você exercer a sua fé. É assim então a palavra do Senhor disse, irmão. E até os dias de hoje está aqui a igreja, aleluia, até os confins da terra. Até os confins da terra sereis minhas testemunhas. Que nós viemos ser, irmãos, realmente ser testemunha do Senhor Jesus. Não como as testemunhas de Jeová, não. É ser testemunha realmente de Cristo, cheios do Espírito Santo. Jovens, busque sempre a presença de Deus. Não estou falando que vocês não estão buscando, mas seja cada dia mais cheio do Espírito Santo, assim como eu, mas cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, Ele ainda está no meio de nós. Amém, meus irmãos? Uma palavra simples, irmãos, que o Espírito Santo de Deus complete no coração aquilo que eu não consegui transmitir, mas que nós viemos estar assim, irmão, para me finalizar, unidos, perseverante, em oração, unânime, junto, firme, irmão. Assim nós venceremos em fé, rompendo em fé. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um, irmãos, e eu também peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida em nome de Jesus.